Oi, galera! Tudo certinho? Vamos para mais uma aula de português. Iremos continuar falando sobre os verbos, tá? É um assunto bem grande, é um conteúdo com muitas coisas, então a tia está dividindo, tá? Para não ficar cansativo para vocês, tá? E assim, ó. Nós estudamos os tempos verbais, né, no livro, mas a tia está agregando mais coisas para que vocês possam ter o conhecimento, né, do que são os verbos, quais são as conjugações, né, os tempos. Existem o tempo do presente, passado e futuro, mas dentro desse tempo, né, desses modos verbais, existem outros que nós iremos ver numa próxima aula, tá? Então, assim, vamos relembrar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, aprendemos que o verbo, ele pode indicar a ação. Quando eu falo Juliana dançou muito bem na sua apresentação da escola. Qual é o verbo? O que Juliana fez? A Juliana é o sujeito dessa frase, dessa oração. A Juliana, ela praticou uma ação. Qual foi essa ação? Dançou, né? Ela dançou muito bem. Então, o verbo aí representa o quê? Ação. Agora, quando eu falo, o verbo também pode estar no modo estado, né? Ele pode indicar estado. Um exemplo. Ana Lúcia está doente. Quem é o sujeito dessa oração? Ana Lúcia. Ana Lúcia está praticando alguma ação? Não. Ela está, é uma condição dela. Então, ela está o quê? Doente. É o verbo estado, né? Quando eu falo verbo estado, está no modo estado. E temos o verbo, que são aqueles verbos que são fenômenos da natureza. Então, que só a natureza realiza. Choveu muito ontem. Choveu muito ontem. Choveu. Quem choveu? Esse verbo é o que? Fenômenos. É um fenômeno da natureza, tá? Eu falo nevou muito lá em Paris. Nevou, fenômeno da natureza. Beleza? Já revisamos isso. Também aprendemos que os verbos, eles têm a sua forma, os verbos, eles podem estar em 3 formas, tá? Nós estudamos o infinitivo. O infinitivo, qual é, tia? O infinitivo. Então, o infinitivo, os verbos no infinitivo, eles podem estar na primeira conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação. Lembram? Então, eu fiz até uma brincadeira com vocês. Então, prestem atenção. Verbo cantar. O verbo cantar, ele está indicando que é primeira conjugação, né? Porque termina com AR. Quando eu falo correr, segunda conjugação, terminou com ER. Quando eu falo partir, o verbo está no infinitivo, na terceira conjugação, terminou com IR. Tranquilo, revisamos. Agora, para conjugar os verbos, eu preciso usar os pronomes pessoal. Desculpa, gente, quase falei errado. Pronomes pessoais no caso reto. Quais são, professora? Eu, tu, ele, vós, eles. Acho que eu pulei algum, né? Então, vamos lá. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, são esses pronomes que a gente começa a conjugar os verbos. O que seria a conjugação? Aí, agora eu vou entrar com um exemplo simples de início, tá? Próxima aula a gente vai complicar mais um pouquinho, tá? Então, nós temos a seguinte
os seguintes modos, né? Assim, os tempos verbais, o passado, presente e o futuro, coisas que vocês já viram, né? Então, vamos lá, gente. Conjugação do verbo. Coloquei aqui, tá? Vamos lá. Nós temos aí, presente. Eu canto. O verbo aqui é cantar, tá, galera? Da primeira conjugação, mais suave para poder conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Presente indica hoje. Eu estou realizando agora, nesse exato momento, ok? Pretérito, passado. E então, eu coloquei aqui, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Então, uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Eu cantei no Festival da Primavera. Não canto nada, gente, é só um exemplo. Ele cantou a música do Tim Maia, né? Eles cantaram no coral da igreja. Então, tá? Eu estou vendo que foi o quê? Lá atrás que aconteceu ontem. O meu foi o quê? O verbo é o passado, tá? Verbo passado não. Tempo, pretérito no passado, tá bom, galera? Então, entendido? Tudo certinho por aí? Então, nós iremos ver agora o futuro. Faltou o futuro, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ver aí o futuro. O futuro tá assim, ó. Eu cantarei, uma coisa que vai acontecer ainda lá na frente. Tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Observem que vocês são danados para fazerem essas coisas. Tá vendo aqui? Quando eu falo aqui futuro e quando eu tô conjugando, eles cantarão. Olha a entonação da minha voz. Eles cantarão. Então, nós temos o A, o tio e o O, tá? Então, quando termina aqui A, tio e O, significa o quê? Futuro. Agora, vocês podem confundir, tem gente que confunde, cantaram, olha a entonação, é bem diferente. Cantaram está lá no passado, termina com M, tá? Eu já peguei algumas, não de vocês, mas algumas atividades, né, que os alunos confundiam, e assim, é uma coisa muito comum, tá? Então, assim, temos que prestar atenção na entonação da nossa fala, tá? Porque ela interfere muito no que escrevemos o tempo todo. Às vezes, temos essa linguagem formal, essa gíria, né, dos estados. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala as coisas com I, muito com I, som de X, por exemplo, teatro. Olha aí, nós falamos teatro, mas na verdade sabemos que é teatro. Aí a criança, na hora de escrever, escreve lá teatro, T com TI, né? Então temos que ficar atentos à palavra certinha, ao som, né, que estamos falando. Então, como é que faz isso, tia? Sempre lendo, gente. Leiam bastante, tá? Lê notícia de futebol, vale. Lê notícia daquele grupo lá da Coreia. Esqueci o nome lá, BTS, né? Que as meninas gostam. Lê sobre eles. Então, assim, sempre tá um contato de leitura, tá? Porque nós temos hoje o famoso WhatsApp, né? Que ele dá uma confundida aí na hora
da gente escrever, né? Que a gente pronuncia, escreve muita coisa ali errado, faltando letra, né, galera? Então, vamos lá. Agora que vocês já viram a conjugação simples, tranquila, vocês irão fazer um trabalho, uma atividade que estarei colocando aí para vocês, tá ok? Pouquinha coisa, tá? Então, eu já vou emendar esse vídeo na correção, tá? Na correção da folhinha do livro. Já irei falar aí com vocês. Só um minuto. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Vamos pegar o livro de português e iremos estudar corrigir a página 52 e 53. Então, fiquem atentos, tá? Lembrando que a resposta parecida, tia, pode deixar sim, tá? Não há problema nenhum. Nessas duas páginas, nós estudamos os tempos verbais, presente, passado e futuro. Acabamos de falar, dá uma pincelada aí, junto com a outra aula que eu falei, para vocês fazerem essas duas páginas, tá ok? E depois iremos fazer a página 54 e 55, mas primeiro vamos à correção, tá? Então, comigo, olhem aí, número 1 tá assim, ó. Leia o trecho do texto, o vento e o sol, e observe os verbos em destaque. Olhem aí. Afastado, o sol observa a cena. Do lado oposto, dois pombos conversam. Primeira pergunta aí, né? Primeira pergunta. Os verbos indicam que o diálogo entre os pombos acontece no passado, presente ou futuro. Qual foi o tempo verbal que vocês colocaram? Observe, gente, a frase afastado, o sol observa. O sol não observou e nem irá observar. Ele observa, né? E os pombos conversam. Então, isso está dizendo que esses dois verbos estão no tempo presente. Esses dois verbos estão sendo falados no exato momento, né? Indicam, então, o quê? Presente. Marquem aí o presente. 2. Depois dessa rubrica, há o seguinte diálogo entre os pombos. Pombo 2, observem aí. O vento e o sol fizeram uma aposta para ver quem é o mais forte. Pombo 1. E como é essa aposta? Pombo 2 responde aí. Ganha quem conseguir arrancar a roupa do menino. Letra A. O pombo 2 usa o verbo fizeram para falar sobre a aposta com algo que já aconteceu, passado. Acontece no momento da fala dele, presente, ou ainda vai acontecer no futuro. Qual foi o tópico aí que você marcou? Qual foi a resposta? Então, vamos lá. Já aconteceu, galera. Prestem atenção. O vento e o sol fizeram ontem aí uma aposta. Então, passado, ok? Letra B. Na sua segunda fala, o pombo 2 usa o verbo ganhar no tempo presente. Imagine se esse verbo tivesse sido usado na forma a seguir. Pombo 2, falando, ó, ganhará, olha aí, ganhará quem conseguir arrancar a roupa do menino. Olha aí a pergunta aí embaixo, ó. Nesse caso, o pombo estaria usando o verbo no tempo presente, passado ou futuro? Faria sentido no texto usar o verbo assim? Por quê?
Primeira pergunta. O verbo está sendo ganhará. Indica o quê? Presente, passado, futuro. Isso aí, futuro, né? Coisa que vai acontecer ainda. Então, vamos lá. Nesse caso, o Pombo estaria usando o verbo no tempo presente, passado ou futuro? No tempo futuro. Ponto. Segunda pergunta. Faria sentido no texto usar o verbo assim? O que vocês acham? O que vocês colocaram? Faria sentido usar o verbo nesse tempo, vírgula, pois ainda não se sabe quem será o ganhador da aposta, vírgula, só se saberá depois, no futuro. Então, fica tudo combinado, fica tudo certinho, porque os pombos estavam falando dessa aposta, mas eles não sabiam quem iria ganhar a aposta ainda, porque o menino ainda não tinha tirado a roupa. Eles não sabiam quem ia vencer, né? Então faz todo o sentido. Então vão pausando aí o vídeo e vão copiando, tá bom, galera? Vamos lá, letra C. Releia a fala do Pombo 1. E como é essa aposta? Em qual tempo o verbo está nessa frase? Como é essa aposta? Ele não falou como era essa aposta. Como seria essa aposta? Ele está falando como é. Ele está perguntando agora, né? Então, em qual tempo o verbo está nessa frase? O verbo está no presente. Ponto final. Só isso. Só isso, gente. Vamos lá. Na página 53, nós temos aí uma explicação sobre passado, presente, futuro, tá? Não irei ler. Vamos pulando aí, vamos pular essa parte, vamos para a atividade 3. Releia estas duas falas do texto. Vento para o sol. Desisto. Pombo 2. Complicou pro vento, Letra A. Em que tempo estão os verbos desisto e complicou? Desisto. É o verbo desistir. Eu desisto. Então, desisto está no tempo que? Presente. Coloque aí. Desisto está no tempo presente. Ponto e vírgula. Complicou. Complicou. Então, está dizendo que complicou está no passado, né? Então, o verbo está falando que complicou alguma coisa lá atrás, né? Então, coloquem aí, complicou está no passado. Letra B. Como ficaria a fala do vento se o verbo estivesse no passado? Desisto. No passado, desistir. Desisto de fazer essa prova, professora. Vocês estão falando agora, no tempo presente. Aí, vamos lá para o passado. Desisti de fazer a prova, professora. Estava muito difícil. Observaram a diferença? Então, letra B, vocês irão colocar desistir, né? Ponto aí. 4. O trecho a seguir faz parte de uma rubrica do texto. Olhem aí, vamos ler junto comigo. Sol aproxima-se do menino e permanece imóvel por alguns instantes. Menino começa a sentir um pouco de calor e se abana. Sol dá mais um passo em sua direção. O calor aumenta e o menino
desabotoa o casaco. O sol dá mais um passo, menino tira o casaco. Letra A. Em que tempo estão todos os verbos destacados? Aproxima-se, permanece, abana, dá, desabotoa, aumenta, dá e tira. Galera, esses verbos todos estão o quê? No presente, algo que está acontecendo agora. Letra B. Reescreva a primeira frase passando os verbos destacados para o passado. Olha aí, a primeira frase é assim, ó. O sol aproxima-se do menino e permanece imóvel por alguns instantes. Vamos colocar lá no passado, ontem. Sol aproximou-se do menino e permaneceu imóvel por alguns instantes. Ponto final. Estão colocando com letra maiúscula, galera? Tudo certo por aí? Ah, bom. Então vamos lá, continuar. Letra C. Reescreva agora o trecho sublinhado, passando os verbos para o futuro. Então vamos lá, o trecho sublinhado está assim. Sol dá mais um passo, menino tira o casaco. Então vamos escrever dessa forma. Sol dará mais um passo, ponto e vírgula. Menino, como é que ficou? Tirará o casaco. Isso aí, acertaram? Então tá beleza. 5. Qual o tempo verbal mais usado em todas as rubricas do texto? Por que ela foi mais usada? Então vamos lá, qual foi o tempo? Quem respondeu presente? Então, está certo. Quem respondeu presente está certo. Então, o que podemos observar aqui, que esse texto veio num tempo que presente, né? Porque ele estava falando sobre o que, galera? Sobre uma peça, né? Então, foi utilizado o verbo que? Presente. Porque, vamos dizer assim, era ao vivo, né? Era agora, certinho ali. Não foi uma coisa que aconteceu lá atrás. Porque se fosse alguma coisa que aconteceu lá atrás, se esses verbos estivessem no passado, seria uma pessoa narrando a história, né? Narrando a peça. Então é isso, galera. Nosso primeiro vídeo, verbos e correção, tudo ok, né? Tá tudo ok. Em seguida, eu irei falar sobre as próximas páginas, tá bom? Beijinho. Voltei. Vamos lá, vamos para a página 54 e 55. Então, galera, o livro vem trazendo aí as palavras que usam L no final da sílaba e o U no final da sílaba. Tia, como é que eu vou saber, né? Não sei, às vezes eu confundo. Então, galera, existe aqui, não vou dizer que é um macete, mas assim, em grande maioria das palavras ela vai se encaixar. Vocês irão entender o que eu estou falando, tá? Mas o que como é que eu sei se escreve com L ou com U? Galera, às vezes não tem uma regra básica, né? Uma regra, igual matemática, ali uma regrinha que você faz. Então, assim, às vezes é preciso o quê? Vocês estarem lendo sempre. Então, se você sempre está lendo alguma coisa, seja qual for, qualquer texto relacionado a qualquer coisa, as palavras vão surgindo e elas vão ficando gravadas ali na sua cabecinha, então vocês irão desenvolver aí a escrita, uma boa escrita, né?
Então, assim, quando a gente fala que quem lê muito escreve bem, é verdade, galera. Quem lê muito escreve bem, porque vai começando a tudo se encaixar, entendeu? As palavras vão ficando aí na cabecinha de vocês e sempre terão um bom resultado. Então, leiam bastante, tá? Então, vamos lá. Vou aqui passar 2 dicas, tá? De como as palavras, onde usar o L e o U, tá? Não são todas que se encaixam, mas uma grande maioria, vocês irão perceber isso. Então, vamos para o nosso quadro aqui, demonstrativo. Só um minutinho que a tia vai pegar aqui. Olhem aqui. Palavras com L ou U no final da sílaba, tá, galera? Esqueci de colocar aí, mas é no finalzinho da sílaba. Nós temos aí, eu separei aí algumas palavrinhas. Vou ler aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí. Cafezal, milharal, fácil, imóvel, anel, sol, barril, legal, juvenil, fiel e sensível. Então, observem que todas elas terminam com L, né? O final aí, a sílaba no finalzinho vem o L, tá? Então, usamos o L no final. Quando é que usamos o L no final das sílabas? Aí vem aqui a resposta. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, escrevemos com L. Então, quando a palavra for um substantivo ou um adjetivo, nós usaremos no final o L, tá? Substantivo e adjetivo. Substantivos são palavras que nomeamos as coisas que nós estamos vendo por aí, certo? E os adjetivos são aqueles que caracterizam as coisas, os substantivos, né? Eu falo assim, folha colorida. Colorida é uma característica, né, da folha. Então, percebemos que usamos o L no final das sílabas quando as palavras são substantivos ou adjetivos. Tia, e quando for o U? Só um minuto. Quando for o U? Olhem aqui. Olha, eu coloquei aqui, ó. O U nas palavras que indicam ações do passado, normalmente são verbos, então preste atenção. Os verbos, né, quando a gente fala cantou é com L ou com U, tia? É com U. Então, todos os verbos não terminarão com L, sempre com U, tá, galera? Então, aí, ó, coloquei cantou, sorriu, perdeu, sofreu, nasceu, fugiu, amou, pensou, nasceu e pulou. Então, observe que quando for verbo, sempre vai terminar com U. Agora, tia, e substantivo pode terminar com U? Pode terminar. Aquilo que a tia acabou de falar. É uma dica, mas não vale para todas as palavras, ok? Por exemplo, chapéu. Chapéu é o quê? É um substantivo e terminou com U. Então, é para algumas palavras. Vocês irão conseguir fazer, tá? Conseguir perceber. Existem substantivos também que terminam com U, como chapéu, troféu, tá? Só que agora, o grande X da questão são os verbos. Os verbos, eles não terminam com L, nunca terminarão com L, tá, galera? Sempre com U. Agora, o substantivo pode terminar com L, sim, uma grande maioria, ou pode terminar com U também, tá? Então, fiquem atentos a isso que a tia falou. Então, é só isso, galera. Agora vocês podem fazer a página 54 e a página 55 com o que a tia aqui falou, observando, fazendo direitinho, lendo com atenção as atividades, tá bom?
E façam aí, tá? Que na próxima aula eu estarei corrigindo. Beijão!